segmento. Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco o economista professor Joaquim Ramalho. Ele é mestre pela PUC São Paulo, fundador e reitor da Universidade Corporativa do Segmento de Material de Construção. Autor de livros do segmento Material de Construção, Experiência, Avaliação e Recuperação de Empresas, docente nacional e internacional. Professor Joaquim Ramalho, que prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade de participar junto à SEAG, esse programa que tem sido acompanhado por um público tão seleto, né, tão rico, e evidentemente nos agradecemos essa oportunidade para trocar experiências, né? O que nós estamos realizando, o que a SEAG vem realizando de forma muito primorosa, e essa questão do mercado material de construção. Que é extremamente importante, né? E às vezes as pessoas acabam não entendendo o que é esse material de construção, né? O mundo material de construção hoje, especificamente, nós lançamos em 2003 a Universidade Corporativa, e ela abrange cerca de 148 mil lojas no Brasil, num Constru Business que, segundo as revistas especializadas, atinge na ordem de 13% do PIB, né? Tá. E os nossos alunos, presidente da CIC, Trenord, Votorantim, Gerdau, ou seja, um público voltado especificamente para material de construção. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Nós fomos aprendendo com esses alunos as carências e necessidades do segmento. E nós temos duas grandes questões para responder. A questão da necessidade da capacitação, que o segmento precisa tanto, e a questão do financiamento, uma outra carência enorme, né? E, evidentemente, nesse interim fica a questão da prestação de serviço. Como otimizar ainda mais essa força de venda do varejo de material de construção, que é o nosso palco do segmento, já que 60% a 65% do mundo do material de construção passa pelo chão de loja. E o nosso papel é fazer desse chão de loja o palco desses tão importante 13% do PIB, como é citado, né? Então, nós fomos aprendendo ao longo do tempo, com o curso de pós, o MBA, o intensivo, a distância, a graduação, e essa troca de experiência é muito rica, e agora mais ainda com a SEAG. Então, a Universidade Corporativa do Segmento Material de Construção, quanto tempo tem essa universidade? Nós fundamos em 2013, há 17 anos. 17 anos 17 já? anos. E qual que é o foco é justamente trabalhar essa junção do fabricante com o lojista? Esse é o foco? O objetivo maior é colocar no mesmo ambiente o comércio, a indústria e o prestador de serviço. Tá, como assim? Nós temos como alunos a indústria participando, como alunos o lojista participando, e como alunos o prestador de serviço também participando dos nossos cursos. Quando você fala prestador de serviço, quem que é esse prestador de serviço? Vai desde o financeiro, bancos, o financeiro das seguradoras, o prestador de serviço que tem empresas de manutenção, de construção, são aqueles que vão complementar a lógica do varejo de material de construção. O engenheiro. O engenheiro, o arquiteto, que são fundamentais nesse processo. Por isso que é importante nós destacarmos o mundo de oportunidade para engenheiros e arquitetos. Aí nós vamos enriquecer essa nossa conversa. Ah, entendi. Então você tenta juntar essa cadeia toda produtiva aí. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. E as discussões devem ser extremamente calorosas, né? Olha, são extremamente ricas, por isso que nós aprendemos muito com o segmento. Então, alguns números são até um pouco assustadores, né? Das maiores empresas, 600 com as quais nós conversamos, por exemplo, 92% não sabe fazer preço de venda. É assustador. É assustador, pô.
32% do custo operacional é dinheiro jogado fora. Ou seja, às vezes a loja procura tanto vender mais e esquece que tem que vender mais e melhor. Onde os seus custos operacionais são corrompidos em 32%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E quando nós identificarmos esses espaços, lacunas dentro da loja, então nós, através dos cursos, ajudamos a loja a corrigir. Por quê? Porque a loja indo bem, toda a cadeia produtiva vai bem. Uma outra coisa importante que nós identificamos, a indústria não sabe conversar com a loja. Tá. A loja não sabe conversar com o cliente. Olha o espaço. Nós precisamos diminuir esse espaço. E um profissional que pode nos ajudar muito, ou uma gama de profissionais que podem nos ajudar, é o engenheiro e o arquiteto. Uma estatística importante do lojista, né? Nós sempre comentamos na nossa sala de aula. Uma das coisas mais importantes na vida é o tempo. Se perdemos o tempo, perdemos valor. Tudo perde sentido. Então a pergunta é, quanto vale 1 minuto a mais do tempo do cliente dentro da sua loja? Sim. Vale a oportunidade de vender. Vale o que ele pode vender a mais. Maravilha, perfeito. Agora, o que a loja está fazendo para poder ter esse 1 minuto a mais do cliente na loja? Reter essa pessoa lá com ele. E aí, às vezes, fica voltado às ações, imaginando ser tão importante, e esquece que o cliente na loja é o decisor de compra. Sim. E aí a universidade, através do IAPDEM, o IAPDEM é um instituto do segmento material de construção, pesquisa, né, analisa esse comportamento do consumidor e depois retorna ao lojista, retorna à indústria e retorna ao prestador de serviço. Sim. Por exemplo, precisamos corrigir estes itens. E uma das coisas importantes nesse mundo de varejo das 148 mil lojas é que nós entendemos que a pessoa mais importante na empresa é aquele que está à frente do cliente. Sim. Porque se ele não sair-se bem, todo o restante perdeu o sentido. Até nós falamos em sala de aula, né? Eu fui num restaurante, num jantar, que no meu caso só dá para ir a convite. Mas em função da atitude do garçom, eu não volto mais. Quer dizer, toda aquela cozinha francesa perdeu sentido em função do garçom. Quando nós vamos falar de material de construção, a indústria investe milhões para ter o melhor produto. Sim. Isso é bacana. Só que às vezes põe esse produto nas mãos das pessoas que não conhecem o produto. E que não sabe valorizar aquele produto. Perfeito. E como é que ele vai encantar o cliente sem conhecimento? Certo. O cliente muitas vezes tem mais informação do que o próprio vendedor. Então nós criamos mecanismos para diminuir essa distância. Essa ruptura que acontece aí. E o mercado, no ano passado, movimentou na ordem de só o varejo 150 bilhões de reais. E nós, o Instituto, identificamos que tem e podemos acrescentar mais 160 bilhões de reais. Quase um pouco mais que o dobro. Como é que nós podemos buscar parcela desses 160 bilhões de reais? O que nós entendemos é, primeiro, educação. Sem isso fica difícil, né? A capacitação. Conhecimento. E segundo, o financiamento. Ah, o financiamento. Tá. Porque também há necessidade do financiamento para que as coisas ocorram. Então, hoje nós buscamos, desenvolvemos isso dentro da universidade. Nós temos parcerias com grandes empresas, a Gomes e Gomes, a Associação Comercial de Material de Construção de São Paulo, que também incentiva sempre a questão de todas as ferramentas necessárias para prover, né, e fomentar o segmento. Então nós temos hoje, nós financiamos o material, nós financiamos a mão de obra, porque imagina uma cidade, por exemplo, como Guarulhos, né? Certamente Guarulhos tem uma gama de profissionais, excelentes profissionais, potenciais, mas não conseguem vender o serviço. Por quê? Porque o cliente do outro lado pode até comprar o produto, mas como é que eu pago a mão de obra? Nós conseguimos, nós financiamos a mão de obra, financiamos o produto para que esse profissional possa se desenvolver através da sua MEI, sua empresa e assim por diante. Tá. E isso tudo para facilitar o trabalho. Sempre. Por exemplo, quando se fala aí que essa diferença de valor que existe aí, para buscar esse valor aí e tal, a indústria alimentícia faz um trabalho muito bom em cima disso, né?
que é o apoio o apoio no ponto de venda, né? Então, aí a universidade sua, a Universidade Corporativa do segmento de material de construção, está trabalhando também nesse segmento para poder fazer lá o chão de loja lá melhorar, Perfeito. é isso? Nós temos as três necessidades humanas, né? Então, a primeira necessidade é a alimentação, que o Brasil conseguiu equacionar. Sei. A segunda necessidade é o vestuário, Tá. que também o Brasil conseguiu equacionar. A terceira necessidade é a moradia, que o Brasil não conseguiu responder. Se equacionar ainda, né? Então, nós temos hoje cerca de 60 milhões de moradia e precisamos construir mais 20 milhões. Tá. Então, olha o espaço. Só que quando nós falamos em construir mais 20 milhões, nós temos as 60, que a metade precisa fazer algo urgente. Precisa. E tem 7 milhões de moradias aproximadamente que o banheiro é fora da casa. Nós temos cidades que sequer têm o tratamento de esgoto. Então, na questão material de construção, tem um espaço enorme. E aí sim entra e necessariamente precisa do engenheiro e do arquiteto. Interessante a questão do tempo, né? O ambiente na loja é fundamental. Quando nós trabalhamos, que nós estamos há 25 anos com o Instituto fazendo avaliação e recuperação de empresas. E quando ao chegar na empresa, o que nós realizamos? Nós brincamos até o óbvio. Isso. Uma das coisas, quando a loja muda o seu ambiente, o que acontece? Ela aumenta em média de 30% a 35% o faturamento. Tá. Eu pergunto, quem é o profissional que consegue fazer esse aumento nas vendas, mudando o ambiente da loja? Que é justamente melhorar o fluxo, né? Melhorar o fluxo da pessoa dentro da loja. O arquiteto. Sim. Quando o arquiteto muda aquele ambiente, olha, é mais do que necessário, o ambiente faz o cliente voltar e permanecer um tempo maior na loja. Porque é assim que nós gostamos do quê? De um espaço bonito. Sim. E o arquiteto sabe fazer isso. Que se sinta bem, né? E o nosso sonho, em termos de universidade hoje corporativa, é que cada loja possa ter, pelo menos, um arquiteto, um engenheiro, um eletricista, um encanador. Olha, multiplicando isso por 148 mil lojas, o que significa? Um espaço enorme. Então, às vezes, nós da universidade estamos preparando profissionais, por isso nós pretendemos, agora vamos lançar o MBA junto à SEAG, para que esse arquiteto e esse engenheiro venham, através do curso, adaptar-se à questão da necessidade do varejo para atender o que a indústria precisa. Porque o maior interessado nesse processo, evidentemente, é a indústria. Sim. Mas como nós citamos, a indústria não sabe vender para o varejo. Sim. E o varejo não sabe vender para o cliente. Precisamos de profissionais nesses espaços. Tá. Fundamental, na nossa visão, o engenheiro e o arquiteto. Mas tinha uma pesquisa há muito tempo atrás que eu vi, que às vezes uma pessoa como, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, ele não consegue ser um bom vendedor. Ele entende bem do assunto dele, mas ele não conseguiria passar isso. A função da universidade corporativa é também capacitar esse profissional? Olha, só teve a visão corretíssima, exatamente isso. Nós precisamos quebrar um pouco alguns paradigmas, né? Exatamente isso. Então, o profissional engenheiro arquiteto, ele tem que adequar-se à necessidade do mercado. Sim, não dele propriamente. Não dele, porque às vezes o que eu entendo ser bom para mim não é interessante, porque o cliente não está entendendo, o meu produto não consegue avançar. Exatamente, né? Isso. O mercado tem uma carência enorme de alguém que oriente. Então, esses profissionais de engenheiro arquiteto têm essa habilidade, mas ele não se preparou para apresentar-se a esse mercado. Isso. Então, mas como é que eu vou trabalhar na loja? Gente, nós temos loja hoje campeãs de venda por metro quadrado. Sim. 85% do público dessa loja sabe quem são? Eletricistas, encanadores, aqueles pequenas empresas que atuam para reformas, ampliações e por diante. Eles não têm, na maioria, orientação de um profissional de arquitetura e engenharia. Se cada loja tivesse um profissional desse ali também ajudando, auxiliando ali, seria algo interessante. Número. Sabe quantos clientes essa loja tem por dia? 3.000 clientes. Que passam pela loja por dia? Sabe quantos engenheiros e arquitetos estão nessa loja tentando fazer um receptivo, pessoal? Nenhum.
só a assessoria disso aí já seria um grande negócio. Então, qual é o nosso papel da universidade? Indústria, comércio, prestador de serviço, todos no mesmo ambiente, adequando-se a uma necessidade do mercado. Sim. Porque não adianta nós fazermos, o senhor tem uma larga experiência, né? Vou fazer o melhor sapato, número 38, e o público calça 40. 40, ou vice-versa. Então, não tem, tá, você não consegue. falta ajustar, né? O mercado, por isso nós falamos num mundo de oportunidades. Tá bom. Agora, mudando um pouquinho, vamos falar um pouco sobre o seu Líderes e Companhia. Se você estava fazendo uma entrevista, você também tem essa verve aí das entrevistas. Como é que funciona esse Líderes e Companhia aí? O que nós entendemos hoje é que a indústria também precisa aproximar-se do varejo, assim como o varejo precisa aproximar-se do mercado, né? E aí criamos um programa chamado Constru Business, que vai para uma TV aberta agora, né? Onde nós vamos identificar, classificar, talvez seja essa, líderes de companhia, ou seja, como ser um líder, mas como ter esse líder como sua companhia. Tá. Porque às vezes a empresa líder não está sendo entendida pelo mercado. Tá. Isso é outro problema, porque o mercado não consegue entender o produto. Tá. Então, mais uma vez, nós temos ferramentas para traduzir a necessidade do produto. Uma referência. Nós temos loja hoje que cobra mais e vende mais. Tem loja que cobra menos e vende menos. Como pode? Porque tem loja que não vende preço. Tá. Vende valor agregado do produto. Qualidade. Loja não vende tinta, vende casas pintadas. Esse é um grande diferencial. A loja não vende mais impermeabilizante, qualidade, é saúde. 32% das doenças hoje são voltadas a mofo. Olha que perigo. Exatamente. Então, eu não estou mais vendendo impermeabilizante, estou vendendo qualidade de vida. Mas o lojista precisa entender disso. Nós fizemos um programa aqui, tem um professor também lá que fez uma palestra na SEAG, ele fez uma palestra sobre mofo, sobre exatamente os males que esse produto pode fazer numa casa e qual é a importância que tem que melhorar isso. Nós estamos há 17 anos com a universidade preparando professores, mestres, doutores com experiência do segmento, que é difícil. É difícil, é. Então levamos um bom tempo. É muito específico, né? Muito específico. Não adianta, eu atuo no ITA, na FAP, no Rio Branco, mas não adianta trazer doutores para o mundo varejo que não tem nada. Claro. Então nós fomos buscar pessoas do varejo que fizeram mestrado, doutorado, especialização em segurança, para ser professores e interagirem com os alunos. Porque na sala de aula, nossa, é assim. O professor chega e não fala, professor, na loja não é assim não. Então, o nosso MBA vai na prática da loja. Ele tem que conhecer a operação da loja. E nós perdemos muito dinheiro no varejo. O varejo às vezes nós encontramos, viajamos muito, né? Necessariamente o Brasil inteiro, fora e etc. Aí chegamos numa cidade com 100 mil habitantes. E nós perguntamos para o lojista, a sua cidade com 100 mil habitantes consome, em média, aproximadamente, consumiu, aliás, no ano passado, 80 milhões de reais de material de construção. Muito bem. Se a sua cidade consumiu 80 milhões e a sua loja vendeu 5 milhões, o problema é o mercado? Não. Não. Alguém está comendo o seu pedaço de pizza. Como preparar a sua loja para melhorar a performance do mercado que já existe? Esse é o diferencial. Nós não vamos inventar, o mercado já existe. Sim. O mercado de 150 bilhões é uma referência. Não precisa buscar mais mercado, né? Se nós pensarmos hoje aqui no nosso entorno aqui nos condomínios, garanto que todos precisam de algum tipo de serviço. Um muro, uma cozinha... Todos. Pergunto, alguém está indo oferecer o serviço? Não. A maioria está esperando o cliente, não vai. Então, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos derrubar esse muro. Por isso que o varejo tem esse potencial de mais 160 bilhões de reais. Que dá quase o dobro do valor que está hoje, é isso? Isso, mais que o dobro, exatamente mais que o dobro. Você falou 130, né? 150 e tem mais 160. E a projeção é para mais 160. Mais 160. Pô, então é o dobro e mais alguma coisa, exatamente. Mais 10% nessa brincadeira. Imagine hoje que nós tenhamos um custo de mão de obra de
R$ 10 para um piso, por metro quadrado. Tá. Quanto custa a mão de obra para pôr aquele piso? É mais do que o custo do produto. Tem uma coisa errada aí. Concorda? É. Então a mão de obra hoje tem um custo maior do que o produto. Tá. Né? E eu estou falando só dos 150, o valor do produto, Do produto. fora o entorno. Nós fizemos um sobrevoo, Campo de Marte, fomos aqui a São José dos Campos, voltamos e ao olhar, observar, nós entendemos que se todos resolverem pintar, não temos tinta. É. Apesar das 600 fábricas de tinta, não temos capacidade de atender a demanda de mercado. Isso é bom. Isso é ótimo. Tem um potencial. Mas, ao mesmo tempo, isso é ruim. Por quê? Nós não temos as duas grandes respostas ainda. A universidade vem trabalhando ao longo do tempo para responder, que é, de novo, a educação e o financiamento. Cai exatamente nesse gargalo aí, né, Joaquim Ramalho? Exato. Que coisa, que interessante é isso aí, né? E o programa Líderes, você quer realmente fomentar esse tipo de negócio? Sim, nós vamos destacar as empresas líderes de mercado. Mas Tá. líder no conceito de, não porque vende mais. Tá. Por que o seu produto é líder? Sim. Ah, porque o meu produto, por exemplo, cuida da saúde. Tá. Ah, o meu produto cuida da segurança, a questão das esquadrias, que é um caso sério. Sim. Produtos que não estão dentro das normas do Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat. Tá. Isso é fundamental. Agora, um profissional que pode nos ajudar é o engenheiro arquiteto. É. Porque ele é o profissional da área, ele é o indicador do produto. Por isso que o MBA, junto à SEAG, que eu acho que certamente vai ser um sucesso, Vai. nós vamos preparar esse profissional para atuar nesse segmento Sim. tão carente. E para ele entender que tem mercado para ele, né? Muito mercado. Realmente tem muito mercado para ele. Por exemplo, tem uma situação que dá assim, eu não sei se você deve ter encontrado isso aqui. Você falou da tinta, né? Isso. Para ele montar uma clínica médica, por exemplo, ou qualquer clínica médica ou um laboratório, existe uma tinta especial que que ele usa lá e que não vai ter problema nenhum, não tem cheiro, tem uma série de situações e tal. Agora, tem que existir um trabalho em cima disso para poder explicar que isso existe, né? Olha, o senhor foi mais uma vez muito feliz. O senhor falou em tinta, né? A maioria, de repente, que está nos assistindo, esse público maravilhoso, nós temos uma tinta hoje que, ao passar nesse ambiente aqui, ela consegue capsular das 3 bactérias presentes nocivas à saúde, ela consegue capsular e prendê-la na parede. Sim. Bem simples, explicando, né, a forma. Eu pergunto, seria oportuno nós, depois de 1 hora, ter esse ambiente com as bactérias presas na parede? Fantástico. Quem não gostaria de ter isso em casa? Claro. Nos hospitais e assim por diante. A pergunta é, quem sabe? E aí que entra o trabalho da Universidade Corporativa difundir esse material. Ou seja, se nós tivermos hoje, dentro da Universidade Corporativa, os engenheiros e arquitetos entendendo disso e levando isso para o mercado, fomenta toda a cadeia produtiva. Todo mundo. Porque a roda gira. A indústria investe mesmo valores expressivos para ter excelentes produtos. Para pesquisar, para buscar. Falta conhecimento na ponta. Falta. Lá na frente falta conhecimento. E é triste saber que no mercado não chega muitas vezes a 10% quem tem graduação. Sim. A mão de obra não é fácil. Né? Então, mais uma vez, a universidade vem para diminuir essa distância, juntar comércio, indústria, o prestador de serviço e o profissional. O Gilmar, que é o presidente da SEAG hoje, Gilmar Vigio de Godoy, nós conversamos outro dia aqui e a gente tentou entender esse mercado, né? Como ele trabalha muito bem o associativismo, né? Então, explicando assim, Gilmar, tem mercado ainda para o arquiteto e para o engenheiro? Vou fazer a mesma pergunta para você. Tem mercado ainda? Então, olha a nossa resposta, hein? O nosso sonho é colocar em cada loja um engenheiro, um arquiteto. São quantas lojas? 148 mil lojas. Lojas, tá. Então já são quantas vagas aí necessárias? 200, sobrou, já dobrou aí, já dobrou aí. Já. Então, mas nós precisamos. E às vezes nós temos uma noção que, mas é evidente que São Paulo acaba concentrando boa parte desse PIB do segmento.
Mas nós temos regiões maravilhosas com lojas Sim. fantásticas, mas precisando da orientação. Sim. Também precisando da orientação. Então, as grandes redes hoje, que elas não se protegem, mas elas somos seus esforços através das redes, né, as redes colaborativas de compra, etc. Nessas grandes redes, nessas lojas, não tem um profissional para orientar o pedreiro decidindo que vai comprar na loja e nem o cliente para executar a obra. Sim. Mais uma vez, um mundo de oportunidade. Se eu me permitir, tem um exemplo interessante. O IAPDEM, que é o Instituto de Segmento, fez uma pesquisa do cliente oculto. Olha, sim, sim. O cliente oculto vai na loja, levou um orçamento que iria de R$ 1.200 a R$ 8.200. R$ 1.200 a R$ 8.200. O cliente chega com aqueles 4 itens de R$ 1.200, querendo fazer o seguinte: eu quero construir um banheiro gourmet. Tá. Bom, sabe qual foi a média de venda? É. R$ 2.000. E poderia chegar a R$ 8.200. Sabe quantas pessoas perguntaram que era um banheiro gourmet? Nenhuma. Nenhuma. Com vergonha, ou sei lá o que, não imaginavam o que claro. Né? Então, percebe que falta alguém para orientar. Porque se tem um arquiteto, por favor, o que é um banheiro gourmet? Como é que o senhor gostaria? Pronto, já amplia o leque de vendas. Tá. Aí já traça alguma coisa assim, ó, pode ser assim, pode ser assim, pode ser aqui. O senhor pensou não sei o quê, não, podemos fazer aqui, assim, então já dá uma sugestão para ele. Nós tivemos recentemente um grande home center, e nós pegamos 10.000 notas fiscais desse home center, que venderam vaso sanitário. Tá. Das 10.000 notas fiscais, em apenas 23% teve algo mais do que o vaso. Ou seja, o vendedor, o senhor quer um vaso? Ele entrega o vaso. Mas não é um vaso, tem todo um contexto no entorno, tem um banheiro inteiro. Torneira, você tem tudo ali, azulejo, que tipo de azulejo vai colocar e Aí, tal. mais uma vez, esse é o papel da universidade corporativa. Por isso que esse espaço que nós estamos tendo aqui, ele é fundamental para nós multiplicar essa informação. Tem. A SEAG está de parabéns nesse sentido e certamente vamos ter o nosso MBA com sucesso. Eu também acho assim, realmente eu acho que sim. Bom, nós estamos conversando aqui, já estamos no final, com o economista professor Joaquim Ramalho, que é mestre pela PUC São Paulo, fundador e reitor da Universidade Corporativa do segmento de material de construção. Professor, não temos mais tempo com o nosso programa e eu queria que o senhor, por favor, agora deixasse uma mensagem que o senhor acha muito interessante para que as pessoas realmente entendam o que é um pouco do que nós conversamos e qual é a mensagem que o professor Joaquim Ramalho pode deixar para esse segmento tão maravilhoso que é material de construção. Bom, agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui falando nesse espaço fantástico, né, da SEAG, e deixo claro que o segmento material de construção é dos mais oportunos hoje na economia do Brasil. É referência já de longas datas no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente. Abrace esse segmento, mas mude um pouquinho a forma de fazer. A SEAG, junto ao IAPDEM, nós vamos ter a nossa Universidade Corporativa com MBA para preparar você, arquiteto, você, engenheiro, a atender essa demanda de quase mais 160 bilhões de reais com a sua experiência, com a sua mão de obra, num público de 12 milhões de trabalhadores. Professor Joaquim Ramalho, na Classe Com, que é o nosso Instagram, estamos à sua disposição e agradeço, evidentemente, a oportunidade de nós estarmos juntos. E a respeito da Universidade Corporativa, como que acha a Universidade Corporativa? No iapdem.com.br é o nosso site, né? IAPDEM. IAPDEM, que é o Instituto Avançado de Pesquisa e Ensino e Desenvolvimento Empresarial, que está à sua disposição. E caso queira fazer contato direto com o professor Joaquim Ramalho, na Classe Com ou o nosso WhatsApp, que é o 11 999 543 187. Tá bom. Depois eu vou combinar com eles, a gente faz a inserção desse endereço direitinho, a gente coloca aqui no vídeo, tá bom? Tá combinado. Eu que agradeço o senhor pela atenção, muito obrigado mesmo. E esse é a SEAG em Foco, que é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.